Daí um dia aconteceu a volta para o mundão. Mundão é como as correcionais falavam do que está aqui fora, né? Então voltar para o mundão era o sonho de todo mundo. E um dia aconteceu, né? Não avisaram nossa família. Um belo dia chegou e falou, chamaram lá Nair e Rose, a Rose Closet. Prepara, pega todas as coisas tal, porque vocês vão sair. Como assim? Vocês vão sair, vão para a rua e tal. E nós fomos literalmente para a rua. Eu e ela com a nossa mochilinha, coisa assim, meio perdida. Era um dia frio, porque era julho, lá em plena Avenida Tiradentes, né, onde era o presídio Tiradentes, que não existe mais, que atualmente só existe o portão, onde ficava a fila das pessoas da família esperando. E de repente estávamos eu e a Rose totalmente assim, meio sem saber, sabe, olhando aquilo, o trânsito, o barulho, como é que a gente ia fazer para ir para casa, sem dinheiro, o que a gente ia fazer sem... Não era época de celular, né? Então, eu não lembro direito como é que a gente resolveu isso. Eu lembro da Rose e eu estarmos paradas na Avenida Tiradentes, uma olhando para a outra, de repente a gente se deu a mão, se abraçou muito forte e tal, como querendo passar a energia, a coragem, a alegria, a felicidade de estar de novo no mundão. Como eu cheguei na minha casa e como ela chegou, eu não tenho a menor ideia. A lembrança é eu e ela abraçadas e felizes, mas uma olhando para a outra e dizendo, bom, agora é por nossa conta, né? Num desses trabalhos que eu faço muito, esses pequenos vídeos, eu senti necessidade de voltar, estava aberto os arquivos do DOPS, eu fui lá pesquisar o que tinha de imagem, o que tinha, olhar um pouco. Tem muito pouca coisa, mas uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte: eu fui presa em 1969, eu saí da prisão em 1970, e lá naqueles arquivos tem o segmento de tudo que eu fiz até 1985. Até 1985 eles seguiram absolutamente todos os meus passos em todas as áreas. Não gostei de saber dessa informação. Eu saí do presídio em 1970 sozinha. O Jacques ficou. Cheguei em casa e foi uma alegria enorme encontrar minha mãe, as crianças. E durante toda a semana foi aquele desfile de amigos, com livro, com flores e, sobretudo, com uma curiosidade enorme para conversar e saber de tudo, como tinha acontecido. Eu voltei para a faculdade, aos sábados entrou na agenda ir ao presídio com as crianças. E a vida foi indo. 3 ou 4 meses depois, o Jacques saiu, e aí a gente retomou nosso hábito de ter sempre família, amigos em casa. As portas ficaram novamente abertas e para receber esse pessoal. E, bom, os anos foram passando, foram acontecendo
coisas, como na vida de todo mundo, amigos novos chegando. Dentre esses amigos novos, chegou a Fabiola, uma jovem muito interessante, escrevia muito bem, era uma das queridas amigas da Daniele, minha filha. E a Fabiola acabou sendo um personagem extremamente importante da nossa vida. Bom, a Fabiola é uma história muito difícil para mim falar disso, mas é muito importante falar dela. Quem era o pai da Fabiola? Era o Fábio Lessa. Esse homem que para mim tinha perdido todas as características, não era homem, não era um gentleman, não era pai, não era nada. O homem que tentou fazer com que ou eu ou o Jacques avisássemos as crianças que a gente chegaria, sendo que naquele dia ou 3 dias antes ele havia pedido a nossa prisão preventiva. Isso assim é de uma maldade. Esse homem era doente, porque só um doente quer proporcionar a crianças o que ele queria proporcionar aos meus filhos. Mas enfim, vamos lidar com esse assunto como ele merece. Era fácil gostar da Fabiola. Ela escrevia muito bem e gostava de contar histórias. E contava bem. Depois de muitas conversas, imagino que não só conosco, mas com outros amigos e conhecidos, ela decidiu ir para a França. Foi uma despedida e tal, mas elas sabiam, a Dani e ela, sabiam que se reencontrariam tão logo fosse possível e tal. E foi possível, nós fomos para a França e a Fabiola já estava no aeroporto esperando a gente, já veio com a gente para o apartamento onde nós íamos ficar. E muito feliz que a gente estava lá, queria mostrar para a gente coisas que ela tinha descoberto e tal. Na segunda noite eu percebi que ela não tinha a menor vontade de ir embora. E daí o tempo foi passando, eu preocupada como é que essa menina ia voltar para o lugar dela e tal. E aí ela falou, posso dormir aqui? No dormir aqui estava embutida a pergunta que ela queria fazer e que estava perturbando a cabeça dela. Ela comprou o livro Tortura Nunca Mais. Tortura Nunca Mais foi um livro feito pelas mães que se organizaram e tal, para justamente atuar nessa questão toda dos familiares. E no livro Tortura Nunca Mais está descrito os delegados, as pessoas que estavam diretamente envolvidas com a tortura, no DOPS e na casa de detenção. E o nome do Fábio Lessa, lógico, ele era um habitué de assistir. Eu acho que o Fábio Lessa era mais de assistir, de ver e de torturar, tipo o telefonema que ele quis que eu desse, do que a tortura física mesmo. E daí, claro, a Fabiola contou para nós que ela tinha conversado com ele e que ele tinha negado. Falou, imagina, no livro a gente põe o que a gente quiser. Bom, claro que não é bem assim que as coisas acontecem, mas daí veio a pergunta da Fabiola. E aí? Eu fiquei várias noites sem dormir e daí eu resolvi que vocês é que poderiam falar para mim a verdade, se meu pai era torturador ou não. Bom,
nos pegou totalmente desprevenidos e a reação é muito imediata, né? Você, sim ou não, são respostas complicadíssimas, porque na realidade, se você fala não, você está mentindo e ela vai saber de qualquer forma, porque estava saindo muita coisa na época sobre isso. Se você fala sim, você vai confirmar uma coisa que ela já sabe. A Fabiola era uma menina muito inteligente, muito rápida e tal. Então, eu, na realidade, resolvi ir pela tangente, que era o seguinte. Bom, Fabiola, você veio aqui porque você escreve bem, porque você estava interessada em desenvolver essa sua carreira de escritora, de contadora de histórias. Então é o seguinte, não perca seu foco. O foco é esse, o foco é o que você veio fazer aqui e o que você quer fazer da tua vida. Porque na realidade, pai, mãe, a gente não escolhe. A gente se encontra de repente num momento da vida e fala, esse é meu pai, essa é minha mãe. E existe 1000 dificuldades nesse relacionamento. Não é uma escolha nossa. A escolha da gente é a escolha da gente. Foca nisso, na tua escolha. Não importa, entende? O pai, você vai contornando essa vida com ele como você se sentir melhor, como der. Bom, eu não me arrependo de ter falado isso para ela, porque eu acho que realmente é uma relação muito difícil e muito complicada, e eu acho que ainda merece vários estudos, né? O pai, né? Essa figura tão enigmática, tão forte, tão presente. E uma relação realmente complicada. Bom, fomos dormir com essa discussão na cabeça. No dia seguinte, a Fabiola mudou totalmente de perspectiva. Quer dizer, ela tinha falado que estava engasgado, ela perguntou. Eu respondi, o Jacques também falou bastante com ela. E a gente saiu e o resto da viagem a gente aproveitou muito. Juntos, né, discutindo as coisas, o quanto a França estava mais avançada em algumas coisas, mais atrasada em outras. E o assunto pai torturador foi deixado totalmente de lado. Tempos depois, talvez dias, talvez meses, talvez mais que meses, não sei, a Dani chegou em casa avisando que a nossa querida Fabiola estava chegando da França. A Fabiola morava com a mãe, não morava com o Fábio Lessa. Ela chegou em casa e o que eu consegui saber foi que, com o batom, ela escreveu no espelho: desculpem, mas eu não aguento mais, e se suicidou com um tiro na cabeça. Então, uma situação dessa te coloca, quer dizer, você acha que você fez tudo, né? Que você... E esse tudo não foi suficiente para ela fazer essa caminhada junto com a gente. Eu acho que pro Lessa é uma coisa incomensurável. Perder uma filha como era a Fabiola
É uma coisa que não dá para dizer o preço que você pagou. Não dá para dizer, porque não tem preço uma vida como essa. Não tem preço nenhuma vida. Mas perder uma filha dessa maneira, eu não sei se o Lessa está vivo ou morto, nunca mais soube dele, provavelmente por uma questão de idade, eu imagino que talvez nem esteja, mas foi um desenrolar de história da vida de um delegado tenebrosa, eu acho. Terrível mesmo. Eu não sei, eu não sei se me consola algumas vezes pensar que muitos filhos não concordam com a opção dos pais, mas eu não conheço nenhum filho que tenha descoberto, filho ou filha, que tenha descoberto que o pai era esquerdista, comunista e que tenha isso ocasionado a morte dele. Mas eu entendo perfeitamente que saber que o teu pai, quer dizer, essa pessoa que é metade de você, que o seu pai é torturador, eu, eu acho que é muito difícil. É muito difícil para todo mundo, principalmente para uma pessoa sensível, linda, cheia de vida, como era a Fabiola.